A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Eu sou o pastor Jorge Januário e eu venho trazer aqui a resposta bíblica sobre a questão de que quando eu tenho uma casa própria ou um carro, quando eu vendo, eu sou obrigado ou não a dizimar. Como claramente muita gente sem conhecimento bíblico, com certeza tem essa dúvida. Alguns já doaram no momento em que venderam as suas propriedades, sendo carro ou sendo moto ou sendo casa, dizimou. E ele tem a preocupação de saber se aquilo que ele fez está correto ou não. Era dízimo ou não era dízimo? E a gente vai tirar essa dúvida aqui. Nós vamos começar etimologicamente pelo significado da palavra dízimo, que no hebraico quer dizer malacer, e no grego decate. Tanto um como o outro significa 1/10. E 1/10 quer dizer 10%. Agora, quando eu falo na Bíblia sobre dízimo, a gente sabe que o primeiro homem, pelas escrituras, que deu dízimo foi Abraão. Conforme Gênesis 14:20, Abraão foi o primeiro homem que dizimou ao Senhor, ou devolveu ao Senhor o dízimo. Quando Deus estabelece o dízimo pela lei a Israel, a nação de Israel que estava nascendo, Deus prontificou o dízimo na lei como meio do humano devolvê-lo 10% do seu salário, daquilo que ele tinha como seu trabalho. Então a maioria era agricultor, então claramente se plantava e daquele plantio se tirava 10% para o Senhor e era entregue ao sacerdote dentro daquilo que a lei especificava, como vou ler um versículo aqui agora, de Deuteronômio, capítulo de número 14 e verso 22, que diz assim, certamente darás o dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Então, daqui para frente, tudo que se fala de dízimo, se fala através do trabalho feito e dali do seu salário se tira 1/10 ou 10%. Então, é uma coisa que foi prescrita e todos nós sabemos que conforme trabalhamos, quando recebemos, tiramos 10%. E assim era feito naquela época através da semente. E aí se fala do plantio. Então tudo aquilo que era plantado, até daquilo que plantou, eu vou dar um exemplo de um cheiro verde, que se plantasse 200 pés, quando fazia a colheita se tirava 20 unidades e entregava como dízimo ao Senhor em fidelidade e agradecimento por Deus ter fertilizado a terra para eles. Então, quando se fala de dízimo, está sempre ligado a trabalho. Então, já deu para entender isso. Então, eu tenho aí para você anotar para você e examinar o que eu estou falando, segundo o que está escrito em Levítico 27:30, Números 18:26, Deuteronômio 14:22 que eu li, 2 Crônicas 31:5, Malaquias 3, do 8 ao 10, que é bem conhecido. Eu também tenho as bênçãos espirituais e materiais em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Eu tenho Jesus em Mateus 5:17 dizendo que ele cumpriu toda a lei, então ele dizimou, não foi contra o dízimo, e até falou em Mateus 23:23 que até das hortaliças os fariseus e escribas eles dizimavam. Se você ler o versículo 1, versículo 2, versículo 3 do Mateus 23, Jesus dá uma ordem à igreja. Ele comunica que nós devemos cumprir as coisas positivas que eles cumpriam e não andar segundo as suas obras. Então, se eles dizimavam, Jesus falou sobre isso, e ele chega ao ponto no versículo 23, dizer, olha, vocês devem cumprir essa parte e não ocultar as outras. Então, Jesus foi a favor do dízimo. Então, é muito importante saber disso. Agora, a questão de eu vendi uma propriedade minha, um carro meu, uma moto minha e tenho que dizimar é o assunto que a gente vai tratar aqui. Lembrando que pela palavra de Deus, o primeiro homem a dizimar na Bíblia foi Abraão, conforme Gênesis 14:20, tá certo? Então vamos lá.
Vamos entrar na vida do cristão agora. O cristão agora ganhou uma casa do pai e da mãe, foi morar, melhorou de vida e agora comprou outra casa, ou ele tem um lote e decidiu vender. Bom, deve-se dar dízimo? Não. Por que não? Porque primeiramente tem que se ter a ciência que tem que ser do suor do meu trabalho. Eu sou corretor de imóvel? Eu vendo casa? Eu sou vendedor de carro, de moto? Não. Então não tem como eu dizimar através disso. Por quê? O corretor de imóvel, ele vende casas, é o trabalho dele. Então, do salário que ele recebe, ele vai lá e dizima, ele devolve o que é de Deus. O vendedor de carro, de moto, esse é o salário dele, segundo o que ele vende. Então, ele dali tira o dízimo e devolve ao Senhor. Não sou corretor e nem vendedor, então, claramente, não é meu suor de trabalho. Não trabalho com isso. Então é uma propriedade minha como crente, comprei essa casa e agora decidi vendê-la, eu tenho que lembrar que primeiramente eu dizimava. Então quando eu comprei a casa eu dizimava. Se eu não dizimava eu era infiel. Isso é real. Mas lembrando que naturalmente na vida do crente que é fiel, que é obediente à palavra, quando ele comprou um lote ou uma casa ou um carro ou uma moto, ele já vinha dizimando a Deus. Então agora ele vai vender a casa dele, ele não tem obrigação nenhuma de dizimar. Até porque não é suor do rosto dele naquele momento. Agora, como base bíblica, tem duas possibilidades que pode acontecer. Tentou vender a casa, o carro e a moto e não conseguiu. E aí agora ele pode usar o voto. O voto é, eu pedi Deus para entrar na minha causa, disse para o mesmo Todo-Poderoso Deus que se ele me vendesse aquela casa, portanto, eu lhe daria como oferta voluntária um valor tal. Então, cumpriu-se a parte de Deus, eu tenho obrigação agora de cumprir o meu voto. Segundo eu vendi e quis dar uma oferta voluntária. Não importa o valor, posso dar esse valor de 10%, de 15%, de 1%, de 0,5%. Tipo, eu vendi por 100 mil, posso dar 10 mil, posso dar 3 mil, posso dar 300, posso dar 50 reais, posso dar 2 reais, posso dar 50 centavos. Agora, eu fazendo isso de coração e Deus me sondando, eu sou abençoado. Agora, obrigação, porque eu vendi uma casa, porque eu vendi meu carro, ou vendi uma moto, eu tenho que dizimar, é mentira. É antibíblico. Eu não tenho. Agora, existem dois casos que podem ocorrer para que não haja confusão na nossa cabeça. A autoridade eclesiástica que recebeu isso como dízimo, eu tenho dois processos aqui que tem que ser estudado. Primeiro, pode ser por ignorância mesmo. Ele não tendo conhecimento de causa, de conhecimento bíblico, ele foi lá e recebeu. Pode ocorrer? Pode, porque ele aprendeu de outro que também não sabia e achando ele que estava certo, não examinou as escrituras. Pode ocorrer? Pode. Segundo caso que pode ocorrer, a autoridade eclesiástica ela é mercenária. Ela é lobo devorador que gosta de comer da gordura e da lã das ovelhas. Pode, pode. Tem muitos que só é preso no vil metal, que na realidade ele tem mesmo um comportamento que adora mamon, e aí tanto faz para ele se tá escrito ou não. Falou em dinheiro, ele tá dentro. E aí ele diz até que é bíblico aquilo que não é bíblico. Pode ocorrer? Pode. E acontece muito. E aí você me pergunta, pastor, mas é sério isso? Como é que eu conheço um mercenário? Esse cara não vai na tua casa, esse cara não te visita, esse cara não te liga. Ele fica com a conversinha fiada de dizer que tá esperando você convidar ele. Ele parece que não tem e nunca viu o perfil de Cristo, porque se Cristo esperasse de alguém convidar ele para ele poder fazer uma visita, esse reino chamado igreja nem existiria. A graça não serviria para muita coisa. Então, na realidade, é dever pastoral visitar, convidar a pessoa, telefonar, procurar saber o estado da sua ovelha, é obrigação. Não é pedido, por favor, não. É obrigação. É ele que tem que tomar essa posição. É ele que tem que ir atrás das ovelhas. É ele que tem que cuidar das feridas da ovelha. É obrigatório. Se não entendeu esse chamado, sai fora, meu irmão. Vai lavar a roupa, vai fazer outra coisa. Se não entendeu qual é o chamado pastoral, sai de perto. Você ainda não foi chamado e jura que foi, ou foi chamado e ainda não foi preparado. Essa é a realidade. E pastor, qualquer autoridade bíblica que disser que é uma pessoa que vendeu a propriedade, sendo casa,
carro ou moto tem que dizimar, ele precisa nascer de novo. Tá certo? Não é bíblico eu vender uma casa ou um carro ou uma moto quando eu não sou corretor e nem vendedor, que não é dali que eu tiro o meu salário, eu ter que dizimar. Atos 5 é um exemplo. Ananias e Safira venderam uma propriedade, discutiram entre si quanto deveriam colocar aos pés dos apóstolos e ainda mentiram no valor. A cobrança lá está na mentira. O diabo, o pai da mentira, João 8,44, funcionou ali. Tanto que o apóstolo Pedro traz o esclarecimento da coisa. Ele falou, estando contigo não é teu? Vendendo não te pertence? Querendo dizer, você pode dar aquilo que Deus colocar no seu coração. Você poderia dar voluntariamente o valor que tu quisesse. Ali o caso foi a mentira, foi um engano. E ele achou que sairia bem dessa causa. E como diz Gálatas 6,7, tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. É só ler o texto. Você lê o capítulo 4, os últimos 3 versículos ainda fala de José, que diante dos apóstolos era conhecido como Barnabé. Esse homem vendeu a sua propriedade e foi ele que quis colocar todo o valor aos pés dos apóstolos. Os apóstolos nunca colocaram isso como doutrina. Os apóstolos não ficavam ameaçando ou pedindo alguém para fazer um negócio desse. O amor voluntário no coração do povo fazia eles vender propriedade e colocar aos pés do apóstolo ou dos apóstolos para o funcionamento da obra. Oferta voluntária. Oferta alçada eu dou por fidelidade, por gratidão, e eu dou voluntariamente para o bem-estar da obra. Dízimo não é meu, não existe dízimo meu. Dízimo pertence ao Senhor e eu apenas devolvo a Ele o que é dele. Nem é da lei, nem é da graça, não é da era mosaica, não é da era da graça, da lei, abraâmica, noética, adâmica, pode falar o que você quiser. O dízimo não pertence a isso, foi colocado nas eras. Pertence a Deus. Que Deus abençoe a nossa vida para nós não sermos enganados. Gálatas 1,8, o apóstolo Paulo falou, ainda que desça um anjo do céu e venha te apresentar um outro evangelho, considere ele anátema ou amaldiçoado. Eu fico com o verdadeiro evangelho, com o Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Deus abençoe a todos nós. Não esquece de colocar um like aí, não esquece de se inscrever, não esquece de passar esse vídeo para as pessoas, pede ela para se inscreverem, para fortificar esse canal. É o que eu peço aqui em nome de Jesus. Deus abençoe. Fui!